Por hora, a cor do governo é puramente militar. E deverá ser assim. O fato foi dele só porque a corporação do elemento civil foi quase nula. O povo chorou com aquilo, tudo bestializado, Antônio, surpreso sem conhecer o que significava. Já acreditavam seriamente, estava vendo uma parada. Isso aí parece a história da ditadura militar, mas não é não, né? Não, é da Proclamação da República. Que foi uma ditadura militar. Que foi uma também. ditadura militar no começo. A gente ainda tem que fazer aquele programa Sim, sobre dos golpes. todos os golpes do Brasil. Vai dar 2 horas, gente. É muito golpe, cara. Isso aí foi o Aristides Lobo, né? Em 18 de novembro de 1989, no Diário Popular de São Paulo. Então ele falando sobre a República, a proclamação da República, né? Também chamada de Primeira República. Que foi de 1989 até a deposição de Washington Luiz, o 13º presidente da República, outro golpe. Na Revolução de 30. Na Revolução de 30. A gente vai falar hoje sobre a República Velha. A República da Espada. Isso a gente dividiu em 2 pedaços, né? Sim, que é porque primeira... é um tema muito grande. Pois é. São 2 repúblicas velhas, na verdade, Sim. né? Uma é a República da Espada, que a gente vai falar hoje, E a outra é a República Oligárquica, do café com leite. do café com leite. Como queira. Isso vai ficar para a próxima vez. Sim. Então a República da Espada também é chamada de Primeira República, né? Na Sim. verdade, como você falou, termina na Revolução de 30, ou seja, um golpe por cima de outro golpe, Sim. depois de mais outro golpe. Daqui a pouco a gente vai ver que o primeiro presidente também sofreu um golpe. Sim. Né? A gente vai ver, isso é muito legal. E no começo era chamado de Estados Unidos do Brasil, era o nome oficial, mesmo da primeira Constituição Republicana de 1891. Bolsonaro curtiu essa. Pois é, Estados Unidos é a cara do Bolsonaro, né, cara? Pelo menos os Estados Unidos Pelo do menos nos Trump. Estados Unidos do Trump. Então, a República Velha, como a gente falou, tem essa primeira república, que é a República da Espada, que era dominada pelo Exército Republicano, né, de 1889. Até a posse do primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes. Certo. Então, até o Prudente de Moraes era tudo militar. Sim. E eles temiam a volta da monarquia, porque ele tinha acabado de depor o Dom Pedro, segundo e a sua família. Aí tiveram algumas revoltas, né, Sim, que eram muitas associadas. revoltas, mas que são tantos que não dá pra falar. A mais célebre é a de Canudos, né? Ah, de Canudos. Durante 40 dias e 40 noites, Nosso Senhor viveu no deserto sem tomar alimento algum. E, no entanto, por mais ásperas que fossem as privações, elas se faziam necessárias. E era muito centralizado o poder nos Sim. militares, especialmente no Exército, né? Sim. O Exército voltou à cena, né? Porque ele antes era a Armada no tempo do Império, É a armada. a Marinha, né? Que era considerada assim o principal poder. E a segunda, a República Que a Oligárquica, gente vai falar no próximo. a gente fala no próximo, que vai de De 94 1894. até 1930. E aí o maior poder ia para as elites regionais, né? Do Sul e Sudeste, pra variar. Pra variar, Nordeste esquecido. Que é a política do café com leite. Alternada entre São Paulo, que era o café, e Minas Gerais, que era o leite. Interessante. Hoje seria o quê? Pastel versus pão de queijo. Pizza, talvez. Né? Pizza, porque também tanto italiano tem lá. Ou até sushi. Eles dizem que a melhor pizza do mundo é feita em São Paulo e não na Itália. Que isso. Boa, a gente concorda isso. Então, vamos falar um pouco da história, né, Sim. dessa primeira república. Foi o Partido Republicano Paulista, o PRP. Engraçado que os partidos democráticos brasileiros sempre tem essas siglas. Não é, PT, cara? PSDB, FRI, etc. Tudo começa com P, que é partido, né? Foi criado na Convenção de Itu, né? Uma convenção que devia ser grande. Já que aí Tudo é grande. em tudo é Itu, grande né? e tudo. Em 1873, 100 anos antes de eu nascer. Nossa. E olha que é um partido legalizado na monarquia, ou seja, Dom Pedro era mais boa praça do que os militares. do que os militares. Mas mal sabia ele. Pois é. Então, esse partido ele não tinha expressão nenhuma nas urnas durante o Império. Depois se infiltrou no exército, capitalizando na infiltração do exército depois da Guerra do Paraguai e com o privilégio da Armada. A Marinha. Armada era a A queridinha, Marinha. né? A queridinha dos A olhos queridinha. do imperador, né? Aí o exército ele ganhou expressão no Depois da Paraguai. Guerra do Paraguai, porque Foi vencido pelo exército, né? foi. A Guerra do Paraguai. É, mas não sabemos que
não foi tão fácil assim. Não foi fácil. A gente falou sobre Quem isso. já falou foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas enfim, mesmo com o desenvolvimento econômico do Segundo Império, que houve, a gente falou, inclusive, né, no último programa, a abolição, antes da Revolução Americana, a gente falou do Segundo Império. A abolição da escravatura voltou os fazendeiros contra o imperador. Aí a gente lembra daquela conversa, né, do Barão de Cotegipe? Sim, que disse que a princesa Isabel ia perder o trono. Pois é. Se libertasse, perdeu mesmo. Dito e feito, né, cara? Só não foi do jeito que ele pensava. Pois é, mas foi rápido. Mas foi muito rápido, foi o quê? Em 1888 ela aboliu os escravos e em ano depois. 89 estava na rua. No mato. Em Londres. Em Londres. Então, os caras queriam ser indenizados pela libertação dos escravos, olha aí. Isso significa que é uma coisa ruim da nossa elite. A nossa elite desde esse tempo já queria assim, como é que se diz? Queria o cigarro e o gostinho de café, né? Já que é o Brasil, e o Brasil exporta café. Tu imagina que o escravo, o cara passou 300 anos ganhando suor escravo. E depois que é indenizado por eles. Queria indenização do governo pra soltar. Que doideira. Só o brasileiro mesmo. É muito imoral isso. Só o brasileiro mesmo. É muito imoral. Mas então, e aí a República da Espada, ela começa com esses republicanos históricos. Que é os republicanos que de 1889, os verdadeiros, entre aspas, os golpistas. E aí teve uns que viraram republicano no dia seguinte, né? É igual liberal. E o republicano do dia 16. Republicano do dia 16. Tem aqueles partidos agora que era tudo de esquerda, que o Bolsonaro assumiu e virou direita, né? Tem esse negócio aí. Pessoal até o Rui Barbosa. O Rui Barbosa pode ser conhecido também como republicano do dia 16 de novembro. O brasileiro sempre foi humorista mesmo. Desde o tempo do Põe-se na Rua que o brasileiro é humorista, né? Então, eles chamavam republicanos do dia 16 de novembro, que é o cara que aderiu no dia seguinte. E o Rui Barbosa era um desses. O que os outros países pensariam? Pois é, né, que cara? É isso? Mas é muito doido mesmo. Mas pelo menos a gente tem senso de humor, né? Então, e o governo provisório do Deodoro da Fonseca? Foi com todos os membros do Ministério maçons, inclusive maçonaria, inclusive que os maçons já estavam desde o Império. Engraçado, né? Porque Dom Pedro I era um maçom. O maçom era monarquista, depois o maçom virou republicano, daqui a pouco o maçom... É a mesma coisa que hoje. O governo é a igreja evangélica. É verdade. A igreja evangélica é a maçonaria do governo Bolsonaro. É a maçonaria atual. Pois é. Mas aí o que acontece? Os maçons, eles fizeram Dom Pedro I grão-mestre. Grão-mestre, também, né? Era imperador. Pois é. Eles querem saber nada de mistério nenhum. Botaram o grão-mestre porque era imperador e pronto. Mas enfim, houve uma separação entre Estado e Igreja, né? Com o que o governador está juntando depois de 100 anos. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Chegamos, começamos orando, e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Depois de 130 anos. Não é, cara, todo mundo separou no final do século XIX. Aliás, desde a Revolução Francesa, que tá tudo separado. Sim. E o Bolsonaro querendo juntar de novo, mas vamos adiante. É quase impossível falar de história sem lembrar do dia de hoje. Sim. Né? Até porque você aprende com o dia de hoje, aprende com o passado. É verdade. Mas que parece que esse governo não aprende, não. Não aprende, nem esquece. Então. A nacionalidade brasileira é todos imigrantes. Inclusive aqueles que vieram naquele papozinho, né? Papozinho de. Dos italianos, né? Dos italianos, alemães. O colono, ele veio para o Brasil para trabalhar. E trabalhar para poder ganhar dinheiro, né? Então, eles não tinham muito lazer, eles tinham trabalhos. Trabalhavam muito, muito mesmo. Eram excelentes trabalhadores. Não, os japoneses foi depois... Eles ficaram sem mão de obra, né? Ficaram sem mão de obra escrava, porque, né? Queriam indenização. Isso. Aí começaram a atrair mão de obra barata da Europa, porque tinha uma crise econômica. As crises. Também, né? É que dando uma crise lá. Pois é. Aí os italianos chegaram, inclusive, uma época, cara, a dizer pra eles não aceitarem migrem pro Brasil. Não sei o que, senão eles iam ser tratados como escravos. Pois é. Vocês estão indo substituir os escravos, né? Eita coisa ruim. Pois é.
Mas enfim, aí A família real foi banida até 1920. A muito princesa tempo. Isabel morreu um ano depois, né? E a princesa Isabel morreu um ano depois. O Barão de Cotegipe gostou disso. Então, houve um decreto que revogou o banimento um ano antes da princesa morrer, antes. que é o decreto 4120. Mas não serviu muito, não. Na verdade, eles voltaram e Um caixão. podia ter ficado por lado, né? Podia ter ficado, voltado em caixão. Eles estão aqui hoje, Estão né? aqui hoje em Petrópolis. E você veja o que está acontecendo. Tudo apoiando Bolsonaro, esse cara. Podia ficar lá para Sim. Portugal mesmo, né? Vai para Portugal, Paris. Mas, enfim, com a promulgação, em 24 de fevereiro de 1891, da primeira Constituição Republicana, Sim. acabou o governo provisório. Sim, Deodoro passou presidente constitucional. Eu ia pelo Congresso Nacional com mandato até 15 de novembro de 1994. Era para ele ficar 3 anos. Ou seja, ele ficou um governo provisório e depois ele ficou sendo Sim, presidente governo constitucional. E aí isso principal autor vai dessa dar golpe, é óbvio, né? Isso aí vai dar O golpe. principal autor da Constituição da República Velha foi o republicano do dia 16 de novembro, Rui Rui Barbosa. Barbosa. Criou a Constituição da República Velha. Era uma Constituição inspirada na Constituição Americana. Na Constituição Americana, só que aí, a diferença deles é que eles souberam que não era pra botar arma na mão da pessoa. Pois é. Mas, rapaz, mas agora parece que ele... Mas parece que agora vai... Eles têm que pensar nisso. Tem que pensar nisso, Foram totalmente. 255 atiradores Sim. em massa. Esse ano só, cara. É uma loucura isso nos Estados Unidos. Virou esporte. Deu esporte, atirar. Pois é. Atirar em pessoas indefesas. Chega no canto público e sai matando. E o Bolsonaro quer importar. Sim, quer importar isso, como ele importa tudo de lá. A Constituição de 1891, a gente já falou que era, né, americana e tal, e foi criada a nova bandeira nacional. Sim. Muito parecida com a outra, tirou só o brasão, Ordem né? em progresso. A família Outro real. ordem em progresso. Embora o lema por inteiro dos positivistas fosse o amor por princípio, e a ordem por base e o progresso por fim. Recentemente mudado para desordem e regresso desde 2013. Desordem e regresso. Por isso não deu certo. Desde o golpe de 2016. Desde o golpe de 2016 e 2013, e, na verdade desde essa época. Tá certo. Por isso que não deu certo, né? Por isso que não dá certo. O lema era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Sim. Botaram a ordem, botaram o progresso e esqueceram o Sim. amor. Eita, brasileiro. O amor ficou no samba canção. Ficou no samba. Do amor, uma explicação. Então foram mantidas as cores verde e amarela, que é a Da bandeira bandeira imperial. imperial, não podia deixar até hoje Pois é, eles tiraram só o brasão. emblema imperial, porque O brasão da família. que é um brasão bem bonito. É um brasão bonito. Então, o decreto número 4, que criou a bandeira republicana, nos seus considerandos disse assim: As cores da nossa família recordam as luzes e as vitoriosas glórias do exército, vitórias gloriosas do exército e da armada na defesa da pátria. Essas cores, independentemente da forma de governo, simbolizam a proprietude e integridade da pátria entre as outras nações. a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Não tô vendo hoje, não. Eu também não tô vendo isso. Mas diz o Dom Bertrand, que é um cara da família real, um desses aí, metido a príncipe, né? Sim. Que ele diz que, na verdade, as cores não tem nada a ver com o que os republicanos Sim. falam. As cores são as cores da família dele. Sim. Do brasão da família dele. Devia E mudar logo, era pra cor da bandeira americana, pro presidente bater continência certo. Podia ficar tudo vermelhinho, né, cara? Vermelho e azul e branco. Vermelho, azul e branco. O presidente ia ficar muito feliz, porque Sim. o Bolsonaro ia bater continência principal. Finalmente, né, cara? Bater continência certo. Em 23 de dezembro de 1889, Sim, não recentemente. o decreto 85A criou a primeira lei de imprensa republicana. Sendo a qual uma junta militar poderia processar e julgar sumariamente abuso da manifestação de pensamento. Olha o tataravô do Moro aí. Pois é. Certamente deve ser um Moro naquela época. Deve ser. Eles queriam o quê? Controlar. Tudo bem que a imprensa tinha que ser, né? Tinha que ser livre, desde que não fosse contra mim, né? Desde que não fosse contra mim. Mas contra os outros, pode ser. Se for contra os meus inimigos, melhor, né? Então foi prometido um plebiscito para escolha entre os sistemas. Presidencialista e parlamentarista. Mas este só veio ocorrer em 1993.
102 anos depois da primeira Constituição Republicana. Olha o atraso. Demorou um bocado, né, cara? Demorou. E o povo escolheu o presidencialismo. O que é esquisito é que, apesar do povo ter escolhido o presidencialismo, pelo fato do nosso presidente ser um jumento, nós estamos vivendo um parlamentarismo branco, né? Quem está governando é o Congresso. O presidente não faz nada, só faz falar de Golden Shower. Disso mesmo. E de outras coisas. Outros excrementos que a gente elimina. Mas, e de que você tem que comer uma vez por dia para não poluir. Exatamente. A poluição para ele a gente tem que entender que a gente está adubando o planeta, né, cara? Que cara mais sem noção. Ai. Mas, enfim, os decretos assinados. Não, peraí. Foi prometido pelo plebiscito em 22 de agosto de 1891, o Congresso Nacional recebeu um conjunto de leis que visava a redução de poder do presidente da República. Deodoro Fonseca então aplicou um golpe de Estado. Mais um. Só dessa primeira república foi o quê? 2 golpes? 2 golpes. Golpe de 3 de novembro de 1891. E começou. E aí continuou, né? Quer dizer, continuou, na verdade, mas começou os que viriam mais pra frente. Pois é. Os decretos assinados nesse dia de solução do legislativo, olha aí, o cara dissolveu o legislativo, estado de sítio. Foram frustrados por resistências espalhadas por todo o país. Aí ele se lascou, né? Porque o exército também brigou, fez pressão, apontou canhões pro Rio de Janeiro e aí ele renunciou. Sim. Em 23 de novembro de 1891. Deixando o Floriano Peixoto, o nome da cidade do Mínio. Vice-presidente em seu lugar. Vice no Brasil é que é negócio. Não é não, cara? Floriano Peixoto. Teve o vice teve o vice do Jango. O vice do Jânio Quadros, que era o Jango. Né? Teve o vice do Tancredo Neves, que era o Sarney. O vice do Collor, que era o Itamar Franco. E agora o vice da Dilma, que é o Michel Temer. Pô, o negócio é ser vice. Daqui a pouco é o Mourão. O Mourão tá feliz da vida com essa história, né, cara? Se ele descobrir isso, ele... Tiraram uma foto esse fim de semana, nós vamos botar essa foto agora no vídeo, vocês vão ver essa foto agora. Do Mourão olhando o Bolsonaro por trás, assim. Sim. Que é um negócio que você vê assim, quase que você vê um punhal na mão dele. Assim, né? Esse país é uma... o país é uma brincadeira. Bom dia! Então, aí teve uma controvérsia aí, né? Porque sobre o tamanho do mandato do Deodoro, né? Se ele assumiu em 1889 ou... Ele devia devia continuar. Como no caso ele teria completado o mandato, né? E aí o Floriano Peixoto virou presidente. Virou presidente, mas assim, o governo do Floriano enfrentou a Revolução Federalista, a revolta da Armada. Mas assim, teve uma controvérsia de quando é que terminava o mandato do Floriano por causa do tamanho do mandato do mandato dele. Do primeiro, que foi o Deodoro, né? E eu já li sobre essa história, que esses caras eram uns jumentos batizados, que eles eram pior do que o Bolsonaro, que de boa. Pior do que ele, mas... É difícil, né? O concurso é difícil. Mas enfim, depois dessa controvérsia toda, né? Teve as eleições, que foi sugerido pelo vencedor das eleições, Prudente de Moraes, marcando o final da República da Espada, com a eleição de uma pessoa não militar, iniciando a República Oligarca, marcado pelo político do café com leite. Que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Né? O que é interessante dessa história toda é que só aí nessa conversa foram 3 golpes. Foram 3 golpes, 2 presidentes, e no início de mais bagunça. Pois é. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai falar sobre a história... O próximo vídeo, dependendo de quanto tempo a gente conseguir terminar isso aqui, porque provavelmente vai demorar. Calhar, a gente termina rápido. De 1894, com Prudente de Moraes, até a Revolução de 1930 com Getúlio. Pois é. Com Getulinho. Então, até lá. Até lá.